Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje vamos ver aqui as últimas novidades do Flamengo. Tem novidades chegando, tem muita informação do time também que já está pronto para jogar o jogo da Libertadores e muito mais. Ficou interessado, quer saber o desfecho dessa história? Então assiste esse vídeo até o final. A primeira informação é sobre Gabigol. Contei para vocês na tarde dessa segunda-feira que o Flamengo desconfia que o julgamento do efeito suspensivo do Gabigol possa acontecer apenas no fim do mês de maio. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma pessoa que trabalha com o Gabigol, o Júnior Pedroso, seu empresário. E o Júnior disse que existe uma expectativa, ainda que não seja das maiores, de que esse julgamento aconteça na próxima semana. Mas a verdade é que ninguém tem convicção de quando é que a Corte Arbitral do Esporte vai se debruçar sobre o tema para julgar o efeito suspensivo do atacante. Bora falar agora sobre o Flamengo com uma oportunidade de realizar um velho sonho. Falo de Gonzalo Montiel, lateral direito, argentino, 27 anos de idade. Ele pertence ao Sevilha e está emprestado ao Nottingham Forest. O time inglês já decidiu que não vai contratá-lo. O empréstimo termina em junho e ele será devolvido para o Sevilha. Sevilha também não tem a intenção de utilizar o jogador para a temporada 2024-2025. Ou seja, vai caber ao Flamengo decidir se topa ou não fazer negócio agora. A coisa deve ser facilitada. O Sevilha topa emprestá-lo, desde que exista uma compensação financeira e o clube que contratar por empréstimo assumindo 100% dos salários, ou então, em definitivo, seria o melhor dos mundos para os espanhóis. Hoje o salário do Montiel gira na casa dos R$ 800 mil por mês e ele precisa voltar a jogar com urgência para que ele não perca espaço na seleção argentina, até de olho na Copa América e nas eliminatórias pro Mundial. Com a camisa do Nottingham Forest, o Montiel vem sendo pouco utilizado. No último mês foram apenas 3 minutos em campo num único jogo. Só para completar em relação ao Montiel, jogador que já foi analisado, pretendido pelo Flamengo em pelo menos 3 janelas recentes de transferências. Antes de mudar de assunto, deixa eu só contar para vocês o que está rolando entre Marcos Braz, diretor de futebol do Flamengo, e Cacau Cota, diretor de relações externas. Eles brigaram e o Marcos Braz, com o consentimento do presidente, o Rodolfo Landim, proibiu que o Cacau Cota participe das viagens do Flamengo, nas quais o Braz faz parte. Então o Cacau Cota só vai participar de viagens do Fla quando o Marcos Braz não puder viajar. Ninguém sabe ao certo o motivo da treta, mas é uma treta feia em ano eleitoral no Flamengo e mais do que isso, no ano em que o Cacau Cota deve se candidatar, deve se lançar vereador. Será que o Marcos Braz acha que só ele pode viver a vida política associada ao trabalho no Flamengo? Enfim, use o espaço para comentários e deixe a sua opinião. O último registro do Fla, Varela, lateral direito, nem deve viajar para a partida contra o Bolívar. Ele tem acusado muito desgaste. Falar sobre essa parada do Gonzalo Montiel, a informação é a seguinte: o Nottingham Forest informou ao Sevilha que não vai exercer o direito de compra que tem do Montiel agora no final do empréstimo. Termina o empréstimo dele agora, no meio do ano. O Montiel não está nos planos do Sevilha. Inclusive, o plano do Sevilha é negociar o jogador ou por empréstimo ou por venda. A única exigência que o Sevilha faz para emprestar o jogador é que o clube o qual deseja ter o atleta pague integralmente o seu salário. Flazoeiro, cá para nós, quanto é que ele ganha? Ele deve ganhar aí na casa dos 750, 800 mil reais, um salário que estaria dentro da realidade do Flamengo para poder pagar o jogador. Gonzalo Montiel vive um momento tão em baixa na Europa que ele não é nem presença confirmada na Copa América na seleção argentina. A informação que o jogador está escanteado lá no Nottingham, não joga, há muito tempo não é utilizado. O Nottingham já disse que não vai utilizar o atleta, que não vai utilizar a prioridade de compra do atleta, e aí o jogador está praticamente livre, solto no mercado para quem quiser comprar. Já existe um movimento do River Plate querendo repatriar o jogador que passou no River, inclusive jogou a final de 2019 da Libertadores contra o Flamengo, mas também existe dentro do Flamengo um monitoramento, existe uma ideia já de muito tempo de contratar Gonzalo Montiel. E aí se você pegar algumas contratações do Flamengo, como a do Vidal, como a do próprio De La Cruz,
como a de alguns outros jogadores que passaram, o Davi Luiz, foram jogadores que há muito tempo se especulava, há muito tempo se falava, e aí quando teve uma oportunidade muito clara, o Flamengo foi lá e contratou. Agora o Flamengo tem a oportunidade de contratar Gonçalo Montiel. Se vai contratar, a gente não sabe, mas a oportunidade está aí para que o Mengão contrate. Assim, na minha opinião, é o melhor zagueiro do Brasil, né, Plea, hoje. O Soares falou isso ano passado. O Soares falou que o zagueiro é mais complicado. Pela confiança que ele tem, né, pela maneira como ele tem enfrentado os seus adversários, né. Seja quem for, né? Seja quem for. Você tem confiança no combate, seja na bola aérea, seja no confronto de mano a mano, enfim. Também tem uma qualidade de saída de bola, tem qualidade também de uma ida à área adversária, no cabeceio. Então ele vive um grande momento e foi construído por ele, né, Plea? Eu acho que assim, ele foi cobrado também no Flamengo. É um jogador que buscou a sua condição de titular. Quando o Léo Ortiz chegou também, muita gente falava, porque o Léo Pereira vivia uma fase muito boa também, né? Então muita gente colocou o Léo Ortiz com o Léo Pereira, talvez fazendo a dupla de zaga, mas é um cara que é difícil você mexer, porque tem entregado muito. Muito bem, isso foi no programa Resenha da ESPN do meu parceiro André Plihal. Agradecer a ESPN, a Verônica Mello, produtora que fez essa função para mandar no formato pra gente. Obrigado, galera. Meu zagueiro, você concorda? O melhor, não sei se é, mas tá na mão. Tá então, entre quem os é o cinco. melhor? Tá entre os 5. Não parei para avaliar, mas é fato, é óbvio que o Fabrício Bruno vem numa crescente absurda. É muito difícil ser batido num contra um. Tem uma bola aérea muito boa, uma recuperação também digna de grandes zagueiros. Mas o melhor zagueiro, ainda não sei se é, mas como nosso querido Fábio Luciano, que tem total autoridade para falar nisso, então o Fabrício Bruno é o melhor zagueiro do Brasil. O Lugano discordou dele. Ele foi citado como terceiro zagueiro com mais minutos no futebol mundial. Isso mostra também regularidade. E confiança de quem coloca para jogar. Pedrinho. Tem a situação de Gabriel Barbosa, hein? Muita gente comentando, muita gente falando. A informação é a seguinte. Hoje foi iniciado o procedimento de análise do recurso colocado para que Gabriel Barbosa consiga um efeito suspensivo e possa voltar a exercer a sua profissão. Isso não tem nada a ver com o outro julgamento que vai acontecer, porque o caso dele será novamente julgado lá na Corte Arbitral do Esporte. Quando você entra com um recurso pedindo o efeito suspensivo, obrigatoriamente duas análises são feitas. A primeira, se o recurso será concedido, e a outra, vão analisar o caso, e aí o que pode acontecer? São 3 chances. Diminuir a pena, manter a pena ou aumentar a pena, né? Esse é o detalhe da história do Gabigol. Então foi iniciado esse procedimento de análise do efeito suspensivo e não se tem informação de quando sairá uma notícia sobre isso, mas o processo já foi colocado lá em pauta e em breve vem aí uma informação sobre Gabriel Barbosa, ou Gabigol, né? Na torcida, para que tudo seja esclarecido, seja averiguado, né? O Gabriel está sendo punido, né? Ele realmente, pelos depoimentos que vieram, ele não teve uma postura adequada. Eu achei a punição bastante exagerada, pelo que foi falado, mas ele realmente não procedeu corretamente. Foi punido, e agora a lei permite que ele consiga esse efeito suspensivo que será analisado, né? Eu acho bom para o Flamengo que esse efeito suspensivo aconteça, porque o Pedro provavelmente ficará muitos jogos fora do Flamengo. Pedro tem enorme chance de ser convocado para a seleção brasileira. Copa América vem aí. E o Carlinhos, ele está chegando agora ao Flamengo. Ele é um jogador que, embora tenha passado pela base do Corinthians, ele tem um histórico de jogar em equipes menores. E jogar no Flamengo, camarada, é outra conversa. É diferente. É muita pressão,
muita cobrança, muita visibilidade, muita badalação, muita exaltação, muita crítica. No Flamengo é tudo muito, né? Ou para cima ou para baixo, ou para exaltar, ou para criticar, ou para levantar, ou para derrubar, e não é todo mundo que suporta isso. Você jogar num time que é uma religião e que tem aí 48 milhões, segundo as últimas pesquisas, de apaixonados, loucos por esse time. Então é brabo. Então o Carlinhos, ele está se adaptando. Ele será útil. Ele ontem, por exemplo, entrou numa roubada. Foi praticamente a estreia dele. Ele já tinha participado de um trecho do jogo com o Atlético Goianiense, mas ele entrou contra o Palmeiras no Allianz Parque de início, com o Pedro no banco. Ele não fez muita coisa. Visivelmente ele sentiu, a bola também não chegou nele, muita porrada, muita marcação, a coisa não estava fluindo. Ele teve dificuldade, mas é um jogador que pode ser muito útil ao Flamengo. Ele tem potencial, mas precisa de uma calma. Ele está chegando, vai se acostumar, vai se adaptar e vai mandar bem. E por isso também a presença do Gabigol é importante. Gabigol é a cara do Flamengo. Gabigol é o Flamengo em forma de gente. Agora, a gente falou, né, sobre essa situação. O Vamp não perdoa o Tite por ter poupado, não. Não tinha que ter poupado contra o Palmeiras. Eu até pensei assim e reclamei. Mas o Carlinhos foi contratado para... Isso é brincadeira. Agora, com todo respeito também... Não. Mas... Quem é contratado para um jogo desse... É o Pedro que tem que estar na pista. Aí não tá legal, entra o Carlinhos. Não, agora, eu antes do jogo... Não, mas ó, eu vou ser antes do jogo pensei também. O seguinte, quer poupar? Poupa lá nas alturas, lá perto do céu, contra o Bolívar, cara. Joga todo mundo contra o Palmeiras, quer descansar mas o Flamengo caras, tá numa situação... O desgaste lá não é maior? Mas se o Bolívar ganha do Flamengo agora, é difícil o Flamengo ser líder do grupo, hein? Mas na altitude lá, cara, você escala quem tiver melhor fisicamente. Não, o cara que consegue correr na altitude. Com reserva com titular. Eu acho. Você botar titular cansado não adianta. Com todo respeito ao Carlinhos, tá? Mas eu achava que o Carlinhos tinha sido assim uma contratação. Vamos contratar, é um jogador que a gente pode valorizar, depois vender, vai ser barato. Mas para ser o substituto número 1 do Pedro, eu acho péssimo pro Flamengo. Tá criticando o cara a respeito. Acho isso uma palhaçada também. A respeito, eu tô respeitando. Mas eu não acho o cara um jogador para ser atacante do Flamengo, pô. O Flamengo é o time que tem mais dinheiro hoje em dia aí na América do Sul. Aí você propõe o Haaland pra jogar contra o Manchester United pra meter contra o Dinamo Kiev lá em Kiev. É maluco. O cara é contratado pra esses jogos, pô. Que era jogo pra meter todo mundo. De La Cruz, pra esses jogos. Assim, claro, tem a parte física, o pessoal. Palmeiras botou todo mundo. Mas eu tentaria fazer o máximo, tenho que poupar algum jogo, sei lá, poupa na altitude. Contra o Palmeiras não, ou contra o São Paulo mesmo. Contra o São Paulo podia ganhar com isso. O que eu não entendo é o seguinte. Que com esses caras ia ganhar do Palmeiras, mas a probabilidade de com eles ganhar é maior. É maior. É só ver o segundo tempo, né? Se você ganha do Palmeiras, sabe, que é um concorrente aí que vai perder poucos jogos, você abre 6 pontos do Palmeiras. Sim. E é início, mas se você deixar abrir... É 2 rodadas. Aí na outra rodada, sei lá, o Palmeiras empata com o São Paulo no Morumbi, o Flamengo ganha do Botafogo, vai pra 8. Quero ver pegar 8. Gente, vamos ser sinceros. Ele não poupou no segundo jogo contra o Nova Iguaçu. Sim. Já tava ganho. O Campeonato Carioca já tava ganho. Ele não poupou. Aí poupa contra o Palmeiras. É o que eu falo também. Então, que o Fábio Maceridian, já que ele foi dar entrevista, a gente vai botar aqui a explicação do Tite, que ele também falasse, o Tite, a gente vai ter muita coisa pela frente. Bota o time em reserva contra o Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu não ia reverter um 3-0 contra o Flamengo. Então, são argumentos, mas que também aceita esse argumento os jornalistas que estão lá na coletiva, que geralmente são os amiguinhos de dirigente, gente. Porque tem que perguntar, você tem que trazer contraponto, você tem que falar, tá bom, Tite, a gente entende, o Fábio Maceridian explicou, mas por que não poupou contra o Nova Iguaçu? Por que não poupou até contra o Palestinos, pô? É um adversário que, se não ganhar no Maracanã, desiste da Libertadores também, né? Sim. Aí desiste. Aí poupa no principal jogo do Flamengo na temporada até agora, que é aquele que provavelmente vai disputar título com o Flamengo, que é aquele que vai até a reta final do Brasileiro contra o Flamengo. Tem isso. O jogo do Nova Iguaçu é o maior exemplo. Ele não poupou, tava 3-0. Eu tô falando que ia ganhar com o Pedro, com tudo, que o Palmeiras é outro duro de ouro. Mas você dá uma tamancada no Palmeiras aqui, você bota até o Palmeiras pra viajar abalado, criticado.
Que aí ele pode perder lá também. Você pode causar um mal 2 vezes. Dentro da competição que você tá e na outra, que é o principal rival, botar pra ir abalado. Vamos pro Equador jogar com o Del Valle, um jogo duro. Duríssimo. O jogo do Palmeiras, o adversário é mais duro. O Bolívar hoje em dia é muito difícil, especialmente na altitude. Mas o Del Valle ainda é melhor. Ó, a gente vai escutar aqui, tá, a declaração do Tite. Tem muita gente perguntando o que eu tive. Não foi hemorroida, como estão falando. Não foi fimose, como estão falando. Não foi chifre, como estão falando. Eu virei corno, eu virei hemorroida, eu virei tudo, irmão, nesse período. Foi uma cirurgia que eu fiz na cervical, era bem sério, eu podia ficar sem andar aí. Em pouco tempo deu certo, tô andando. E outra, tô dando no couro. Ou seja, corno também, aí não precisa. Tira o corno, fica na hemorroida. Pô, machuca mais em mim um chifre do que uma hemorroida e uma fimose, velho Ivan. É muito trio e domina demais. A gente vai mostrar aí o que falou o Tite sobre ter poupado, mas que a gente considera um erro até da imprensa não ter questionado. Tá bom, Tite. Por que não poupou contra o Nova Iguaçu? Vamos ouvir aí o que falou o Tite. Eu estava pedindo para chamar o Fábio porque ele tem detalhes específicos da área, que são científicos, que não é da vontade do técnico. A vontade do técnico é botar, competir todos os atletas e colocar. Mas tem alguns atletas que têm 6, 7 jogos seguindo. Aí eles vão e relatam que estão com sentido maior. Aí o departamento médico diz, poxa, a nossa posição é de cuidados, que foram especificamente hoje tinha Pedro, Nico, Ayrton, o Eric e Luiz Araújo, que estavam tipo assim, amarelo e vermelho, porque eles iam ter riscos importantes, que aí perdem um jogador para 5, 6, 7 jogos. Com o sintético também, que tem uma característica diferente, né? A exigência, aí eu posso falar assim, porque eu sei, a exigência articular e muscular no sintético, ela é muito maior também. Olha aí, ó. Essa é a explicação do Tite, né? O sintético, realmente, o sintético gera mais lesão, mas também tem muito gramado ruim aí, inclusive do Maracanã, onde o Flamengo joga, que também gera lesão. O Vamp já deixou claro, não perdoa, não tinha que poupar. Eu acho que se a fisiologia pediu, ele seguiu ordem, mas deveria ter pedido contra o Nova Iguaçu e contra o Palestino, na minha opinião, e não contra o Palmeiras. Bruno e Zé, o que vocês acham? Claro que eu não vou discutir com uma parte científica, nem tenho conhecimento para isso. A única coisa que eu acho é que esse jogo era um jogo assim prioritário para você. Ó, esse jogo eu preciso de todo mundo. Não dá para jogar todo mundo todo jogo? Ok, entendo perfeitamente. O calendário é realmente bem pesado. Mas, fala, esse jogo, Palmeiras, eu tenho que estar... Vamos trabalhar para estar todo mundo nesse aqui. Esse aqui é um jogo importante, um jogo contra um adversário direto. Para isso vai precisar poupar um pouco mais de gente contra o São Paulo, que foi o jogo anterior, ok, beleza. Vai precisar segurar um pouco lá na altitude, beleza, é um jogo atípico até, o da altitude, é um jogo que você pode jogar de outra maneira. Então, a única coisa que eu acho aí, não sei se era possível, não vou discutir a parte científica, não, esse jogo, a gente tem que dosar a energia aqui, dosar o jogador, mas esse jogo com o Palmeiras é o jogo que eu quero que esteja todo mundo bem. Vamos trabalhar para que nesse jogo esteja todo mundo bem. Não, eu só discordo, eu acho o seguinte, se a fisiologia falou, ó, tem grande chance de machucar, eu tiraria. Porque aí você fica sem o jogador 1 mês, 2 meses e você perde toda a competição. Meu grande questionamento é por que não poupou antes, Não, eu entendo e dessa forma também. Se a fisiologia, não pode jogar esse jogo específico porque está estourando. Já que não poupou antes, não pode. Aí já passou, né? Mas se houvesse a possibilidade de colocar o time inteiro no jogo de ontem, o time inteiro a gente fala é De La Cruz e Pedro. Os dois ali que fizeram falta mesmo. E aí, quando entraram no segundo tempo, o Flamengo foi para cima, melhorou consideravelmente. Eu colocaria no jogo de ontem e mudaria o time contra o Bolívar. Libertadores, mas jogo de altitude é muito específico. Eles entraram com quantos minutos? Tava 20? Ele deu a entender amanhã, diz que o Pulgar está com a sequência de jogos, então, de repente ele pode não colocá-lo para jogar lá na altitude. Não entrou com 20 minutos, eles dois foi mais ou menos, Bruno, 20 minutos, Pedro entrou no intervalo. Pedro foi no intervalo, o De La Cruz, 20 minutos finais ele jogou mais ou menos. Né? Aí quando eu te falo de que o atleta está sujeito a lesão a qualquer momento, o Michael do Corinthians entrou no segundo tempo. O pai entrou no segundo tempo, sabe o que é? 1 ano sem jogar. Com 15, com 20 minutos, você pode se lesionar. Mas eu entendo que você monta um elenco igual o Flamengo, um elenco caro, com titulares, reservas, para você usar.
Esse calendário é mesmo maluco, é jogo demais. Jogo quarta, domingo. E hoje em dia, o Fábio estava explicando ontem, tem a questão de mudança de direção. Não é a quilometragem percorrida no jogo, o tanto que o cara corre, mas muito mais pique, muito mais freada ali, não sei o quê. Mas eu faria isso. Priorizaria o jogo de ontem do Palmeiras. Você consegue fazer um time fisicamente bom usando o elenco para o jogo contra o Bolívar. Que você tem que pensar muito mais na próxima quarta-feira na questão de quem se adapta melhor na altitude, quem está melhor fisicamente, né? De repente um ataque, se não vai o Pedro, adianta o Arrascaeta e, sei lá, e faz um ataque diferente, o Bruno Henrique mais pelo meio, sei lá, povoa mais o meio campo, característica de mais toque de bola também. Essa coisa toda, se pensar num time diferente contra o Bolívar. Eu também achei um erro ontem poupar jogadores. A não ser que falaram, é esse jogo. Se botar, vai estourar o cara nesse jogo. Se não, joga ontem e poupa contra o Bolívar. Agora, eu critico, tá? Mas também tem que reconhecer. Deixando claro que tem que reconhecer. Porque eu acho que o jogo contra o Milionários e o jogo contra o Atlético Goianiense, pra mim, foram vergonhosos. Você com um jogador a mais contra times muito mais fracos, você ceder empate contra o Atlético Goianiense era pra ter uma virada. Teve um pênalti que eu achei bem duvidoso, eu não estava aqui, mas achei bem mandrake. Não foi nada aqui. Teve. Então, ali, eu considero quase como derrotas. Mas tem que reconhecer que o Tite ainda não perdeu, né, nesse ano. O Flamengo tem 18 jogos, 14 vitórias, 4 empates, nenhuma derrota. 35 gols marcados, 3 sofridos, 88,2% de aproveitamento. Ou seja, para quem vê número, o ano do Tite tá maravilhoso por enquanto, né? E aí, pessoal, o que é que vocês acham aí? Qual o seu palpite, né, para o jogo do Flamengo? Flamengo que joga fora de casa, né, pelo jogo da Libertadores contra o Bolívar, né? Então, tem altitude, tem grandes dificuldades aí que o Flamengo vai ter que enfrentar, né? Também tem aí, mas eu acredito que tá tudo no cronograma, né? Tá tudo planejado, foi tudo planejado. Você vê que o Flamengo poupou alguns jogadores contra o último jogo, né? No último jogo o Flamengo poupou alguns jogadores já pensando nesse jogo da Libertadores. Tem toda uma estratégia montada para o Flamengo chegar no dia do jogo diretamente para jogar contra o Bolívar. Então vai fazer uma escala, vai fazer um treino antes, né, para não chegar antes, para os jogadores não sentirem. Assim saiu essa informação. Então o Flamengo só vai chegar no determinado estádio no dia do jogo. E vamos ver se essa estratégia vai dar certo para o Flamengo, né? O Flamengo que tem uma fisiologia aí que os caras têm sofrido um pouco, né? Mas também os caras já sabem quais os jogadores que estão com dificuldade, quais os jogadores que têm probabilidade de sofrer contusão e muito mais, né? Então os caras já estão preparados, então já tem toda essa estratégia. Acredito sim que o Flamengo pode fazer ali um jogo, digamos, com devido à altitude, devido a essa estratégia. A gente não sabe como é que funciona, assim, não tinha tido essa estratégia ainda, né? De chegar no estádio só, chegar no país do estádio só no dia do jogo. Então vamos ver como é que vai ficar essa estratégia. Mas se a estratégia der certo, tem como o Flamengo jogar melhor do que o adversário, né? O Flamengo precisa ali somar os 3 pontinhos, ficar relaxado, ficar mais tranquilo. Mas será um jogo pedreira devido à altitude, né? Na minha opinião, devido à altitude, o Flamengo vai sofrer um pouco, né? Porque não é fácil. A altitude ela machuca mesmo, ela judeia com o jogador muito, né? Falta de ar, você fica cansado muito rápido, e outros caras já estão adaptados naquele sistema, né? Os caras já estão adaptados lá e fica um pouco mais complicado. Mas eu acredito sim que o Flamengo pode surpreender e voltar com a vitória. Deixa aqui nos comentários o seu palpite, o seu placar para esse jogo. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações. Se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!